Bom dia para os meus queridos alunos do curso de Direito do UBM, especialmente aqueles matriculados em Direito Administrativo 2, a nossa disciplina, no 9º período do curso de Direito. Eu gostaria de dizer que é uma satisfação a utilização desse meio digital para tentar distribuir um pouco do conhecimento diante dessas dificuldades que nós temos hoje da locomoção em virtude das restrições impostas ante a questão relacionada à pandemia internacional. Aproveito esse momento e agradeço também de maneira muito sincera aos funcionários do UBM que têm nos auxiliado na questão do tratamento dos vídeos, notadamente aqueles que atuam junto ao laboratório Multimeios. Registro também nesse momento inicial que esta nossa aula, esta nossa conversa, ela está sendo gravada na segunda quinzena do mês de março. Não é? Então, esses são alguns apontamentos que eu gostaria de passar para vocês. E mais, né, que vocês aproveitem esse momento de restrição social que foi imposta a todos nós para aumentar ainda mais o tempo disponível aos estudos. Já que podemos sair menos, vamos estudar um pouquinho mais, aproveitar aí alguns cursos online e essas nossas videoaulas da melhor maneira possível. Né? Destaco também que, tão logo retornem às aulas, a gente vai ficar totalmente à disposição para tirar dúvidas relacionadas a esses apontamentos que a gente fez hoje e em próximos vídeos, em outros momentos. E um detalhe que eu sempre destaco com relação aos vídeos é que você pode assistir ele mais de uma vez. Então, se você não compreendeu alguma temática, algum detalhe, você fica à vontade, né? Vai e volta o vídeo. Eu acho que esse também é um aspecto que facilita bastante a transmissão do conhecimento. Tá bom? Vamos começar então. Como eu havia destacado, o nosso ponto hoje é licitação. É o módulo número 1 do plano de ensino. Né? Para ser mais exato, a questão relacionada à licitação, a gente estudou bastante em sala de aula no plano presencial. O ponto que eu vou trabalhar hoje, o tópico específico, é a questão da dispensa e inexigibilidade de licitação. Só para recordar, a questão da licitação está disciplinada na Constituição da República e também na Lei 8666 de 1993. Repetindo, essa questão da parametrização normativa é muito relevante, então nós temos o artigo 37, inciso 21 da Constituição, que destaca a obrigatoriedade do certame licitatório. Não é? Então, a licitação ela é um imperativo de matriz constitucional. E, além disso, nós temos a Lei 8666 de 1993, que estabelece também as balizas estruturantes da licitação e também dos contratos, o que a gente fala em momento um pouco futuro. Não é? Então, nesse diapasão, entram alguns elementos que me parecem pertinentes a gente destacar desde já. Se de um lado existe, reitero, a obrigatoriedade da licitação, a própria Constituição já havia mencionado que em algumas situações pontuais o legislador poderia dispensar ou não exigir o processo licitatório. Né? Isso a gente vai tratar no curso dessa nossa exposição hoje. Então, os artigos 24 e 25 da Lei 8666 estabelecem esses casos em que o administrador público não será compelido, não será obrigado a realizar o procedimento de licitação. É bom ressaltar que essas situações são flagrantemente excepcionais, então só serão admitidas situações de dispensa se elas estiverem estritamente estabelecidas no artigo 24 da lei mencionado anteriormente. E as hipóteses de inexigibilidade são apenas e tão somente aquelas textualmente indicadas no artigo 25. Então, vamos aí retomar esse aspecto. A dispensa encontra supedâneo no artigo 24 da lei. Já a inexigibilidade encontra suporte no artigo 25 da lei 8666 de 1993. Então, esse é um ponto. Ao examinar o texto, tenho certeza que os senhores estão fazendo isso agora, né? Até com apoio do material já disponibilizado no sistema do UBM, no sistema digital criado, o AVA. Então, nós temos o seguinte, o artigo 24 ele preconiza 35 exceções à licitação obrigatória. Então, são 35 hipóteses de dispensa de licitação. Não é? E existem no artigo 25 apenas três situações jurídicas que permitem a inexigibilidade do processo licitatório.
Então esse é um ponto também a ser destacado desde já. Infelizmente, até por falta de conhecimento, né, muitos operadores do direito, e eu identifico até autoridades administrativas, cometem equívocos ao tratar dessa temática, indicando que tudo seria uma situação de dispensa. Não. Dispensa é uma situação estabelecida no artigo 24, a gente fala daqui a pouco, inclusive conceitua. De outro turno, a inexigibilidade tem outro elemento de base, que é o artigo 25. Vamos a um exemplo só para podermos visualizar. Imaginem que o gestor público, seja municipal, estadual ou federal, ele entenda por bem realizar um show, a contratação de um artista reconhecido pela crítica, né, e pela opinião pública. Né? Então, seja o Luan Santana, seja uma banda, né, seja o artista que você entender mais pertinente. Pode ser a Anitta também, para quem gosta, enfim. E como vai fazer uma licitação para contratar especificamente a Anitta? Então, a própria legislação, no seu artigo 25, notem, 25, estabelece a questão da inexigibilidade da licitação. Não há como licitar o artista X ou Y. Né? Então, dessa maneira, já está autorizado pelo legislador a não licitação com base no artigo 25. E, como eu estava dizendo, muitas autoridades administrativas acabam colocando, né, nos seus pareceres, nos seus indicativos administrativos, que tratar-se-ia de uma dispensa. Veja, não é dispensa, porque não está no artigo 24. Então é isso que eu quero chamar a sua atenção. Tenham muita cautela nessa questão da terminologia. Né? Então, vamos aí examinar essas questões a partir de agora. Só um instante para a gente avançar, então. Com relação à dispensa, já sinalizei que existem muitas situações jurídicas. São 35 incisos, eu indicaria para vocês a leitura. Alguns incisos são mais relevantes, eu vou examiná-los agora, a partir desse nosso momento. Tá? Entretanto, o que vem caindo bastante em concurso, e você tem que ter esse conhecimento, é que, na dispensa, a licitação seria, em tese, viável. Eu vou repetir isso lentamente, que é importante até para você anotar, ok? Então vamos. Na dispensa de licitação, seria viável, em tese, o procedimento licitatório. Então, o legislador ele deu uma opção ao administrador público. Se ele quiser licitar, ele pode fazê-lo. Se ele entender por bem não licitar, ele está dispensado. Então, gravem isso. Tá? Na dispensa, a licitação, em tese, ela é legítima, ela é cabível, mas a legislação autorizou a sua não realização. De outro bordo, na inexigibilidade de licitação, nós temos uma hipótese diametralmente oposta, porque não é faticamente, não é logicamente cabível a licitação, como eu acabei de destacar aos senhores no caso de contratar um artista específico. Então seria uma hipótese aí em que não há como tecnicamente realizar uma licitação para contratar aquele artista especificamente. Não é? Uma outra situação também prevista no artigo 25 de inexigibilidade seriam serviços técnicos especializados. Então, se a administração pública quiser contratar, por exemplo, um economista com renome mundial para fazer algum tipo de recuperação de crédito junto ao poder público, se aquela for uma demanda muito específica e não tiver ninguém preparado dentro da administração pública, apenas aquele economista que participou do Prêmio Nobel de 2017, por exemplo, então a administração pública poderia contratar ele diretamente, sem a licitação. Aí reside, repito, a inexigibilidade de licitação, estabelecida no artigo 25 da Lei 8666. Para a gente seguir um pouco o aspecto metodológico, eu vou passar a examinar com os senhores apenas os incisos de maior relevo, de maior importância no que concerne à dispensa. Ok? Então vamos passar a esse exame agora. Reitero a necessidade de você acompanhar isso também com a legislação. É muito mais fácil a compreensão, certamente. Os incisos 1 e 2 do artigo 24 versam sobre dispensa por limite de valor. Significa dizer que, em algumas situações, a administração pública está dispensada de realizar a licitação na medida em que o valor ele é baixo, segundo o próprio legislador. Isso porque, imagine por hipótese, a administração pública vai adquirir um maquinário que custa R$ 3.500. Então, o tempo que vai ser utilizado para fazer essa contratação, mais do que isso, o custo
dessa licitação para adquirir o maquinário de R$ 3.500, ele pode ser um custo elevado, porque há de se ter todo um processo administrativo e também publicação no Diário Oficial, às vezes, a depender da situação, publicação no Boletim Oficial do município e no Diário Oficial do Estado, quiçá da União, a depender do contrato que se pretenda. Isso traz um custo para o poder público. Então, tendo em vista o tempo e esse custo mencionado, o legislador chegou à conclusão que é mais interessante a dispensa da licitação, se assim entender o administrador público, né? Então, repito, até R$ 17.600, a administração pública hoje ela está dispensada de realizar a licitação. Então, nas aquisições até esse montante, ela está liberada de licitar. Notem, há de ser feito um processo administrativo em que o administrador público, seja o secretário de saúde, secretário de obras, secretário de turismo, etc., ele então vai indicar a necessidade da contratação. O processo administrativo há de transitar normalmente com captação de valores, enfim, né? E ao se chegar ao montante, que o valor médio é de R$ 3.500, como eu mencionei, vai ser emitido possivelmente um parecer jurídico no sentido de dispensa de licitação, e a administração pública vai formalizar um contrato administrativo sem o prévio processo licitatório. Reitero, chancelado isso pela Constituição da República e também pela Lei 8666. Não é? Então, fica aí esse primeiro ponto. No inciso 3 do artigo 24, nós temos a questão de guerra ou calamidade pública, desculpem, guerra ou perturbação da ordem. Estou até examinando o texto aqui enquanto falo com vocês para não ter nenhum tipo de equívoco ou dúvida, né? Então, nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, seria possível a dispensa de licitação. O inciso 4 apresenta a situação de caso de emergência ou calamidade pública, destacando-se que essa situação não pode perdurar por mais de 180 dias, melhor dizendo. O contrato assim firmado não pode ser prorrogado e não pode ultrapassar o prazo de 180 dias, porque, já tínhamos dito, a regra na Constituição brasileira é, sem dúvida nenhuma, o certame, ou seja, a licitação. Então, apenas em caráter excepcional é que se pode não realizar um processo de licitação prévio. Isso previsto no artigo 24, inciso 4, como acabamos de mencionar. O artigo 24, inciso 5, e eu vou parar de examinar nesse instante, aliás, vou examinar talvez o inciso 10 também, me parece que é pertinente. Mas o inciso 5, retomando, ele destaca o seguinte, notem o texto, quando não acudirem interessados à licitação anterior, e esta justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas as condições pré-estabelecidas. Isso significa a seguinte situação. Imaginem por hipótese que a administração pública entendeu por bem abrir um processo licitatório, né, para adquirir um produto de R$ 80 mil, assim seja. E publicou isso no Diário Oficial, publicou no Diário do Estado, fez todo o trâmite e aí abriu lá o momento para os licitantes apresentarem os documentos de habilitação e as suas propostas. Imaginem, por hipótese, que nenhum licitante surge junto à administração pública sequer para apresentar os documentos ou realizar a proposta. Então vamos retomar o exemplo desde o início. Nós temos uma licitação aberta e para aquisição de um produto por R$ 80 mil, né? E ninguém surge para participar dessa licitação. E aí, em um segundo momento, a administração pública indica, olha, nós precisamos desse produto e há necessidade de urgência nessa aquisição. Veja o inciso número 5 que nós acabamos de falar. É dispensável a licitação quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração pública. Então, a administração pública, nessa minha situação pontual apresentada, ela pode, então, repito, realizar um contrato administrativo com dispensa de licitação, porque a primeira licitação já foi realizada e foi deserta. Esse é um termo que você tem que identificar. A licitação deserta é aquela em que não se apresenta, nenhum interessado, né? Então, esse é um ponto importante. Algo que eu gostaria de destacar para vocês é também a diferença entre licitação deserta e licitação fracassada. Muito cuidado com isso, não é? A licitação deserta é esse exemplo que eu acabei de destacar aos senhores e senhoras. A licitação deserta ocorre quando nenhum interessado participa do certame. Ninguém se apresentou para
a licitação que anteriormente fora aberta. De outro turno, a licitação fracassada é aquela em que tivemos licitantes, mas os licitantes apresentados eles não tinham os documentos de habilitação adequados. Então essa é uma outra situação. Então a licitação fracassada não permite, segundo predomina na doutrina e na jurisprudência dos tribunais de contas, a licitação fracassada não permite a dispensa. A dispensa é apenas para a licitação deserta. Muito cuidado com isso. Isso cai em concurso e também, infelizmente, tem conduzido muitos administradores públicos aí para demandas judiciais na medida em que fazem uma junção inexata dessas situações que são, repito, diferentes. Como eu havia destacado, vou mencionar aos senhores também o inciso número 10, que trata de uma dispensa muito corriqueira para a administração pública. O artigo 24 menciona: é dispensável a licitação, e no seu inciso 10 nós temos o seguinte texto: para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de finalidades precípuas da administração pública, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. Então tem vários requisitos, mas o que eu gostaria de sinalizar, para não ficar cansativo o nosso vídeo, é que em caso de locação está também dispensada a licitação. Por quê? O secretário de Saúde indica: preciso de um imóvel de 300 metros quadrados, com pelo menos 2 pavimentos, com uma entrada que possa ingressar uma ambulância de pequeno porte, no bairro X ou Y. Né? Então a administração pública passa a pesquisar e encontra um imóvel específico nesse sentido, com 300 ou 400 metros quadrados, e que cumpra todas as necessidades para a instalação daquele posto de atendimento médico. Né? Então, vejam, nesse caso, está dispensada a licitação, porque o único imóvel naquele bairro que interessa ao secretário é exatamente esse que eu descrevi. Então, seria um caso de licitação também dispensável. Né? Dito isso, vamos aí só reexaminar a questão da inexigibilidade para verificar se fica alguma dúvida ou algum elemento que tenha necessidade de reapresentação aos senhores. Já tínhamos falado, as hipóteses de dispensa são 35 incisos, já a inexigibilidade se apresenta mediante 3 incisos apenas. O primeiro deles diz o seguinte: é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, inciso 1, para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Né? Então é aquela situação em que somente um produtor tem aquele produto, né? Então tem aquele bem a ser destinado para a administração pública. Então, se somente ele tem o produto, como vai ser realizada uma licitação? Então imaginem, a administração pública precisa de um trator que levante tantas toneladas de peso, e chega-se à conclusão que no Brasil só existe um produtor, ou seja, um representante comercial da empresa que consegue cumprir esses requisitos necessários. Então, é totalmente inviável a licitação, porque só tem um comerciante nesse sentido. Então, é inviável o certame. É inexigível a licitação, a contratação será direta. Nós temos a questão do inciso 2, que já tratei em certa medida com os senhores, para a contratação de serviços técnicos de natureza singular. Então, se a administração pública quiser contratar um contador, um economista, um serviço de advocacia especializado em determinado ponto, que ninguém possa realizar, que não aquele escritório de contabilidade ou de advocacia que tenha, que tenha notória especialização, né, segundo o texto legal, então seria possível aí a contratação direta sem licitação. E por fim, mas não menos relevante, a questão dos artistas que eu mencionei no inciso 3, em que se menciona que é inexigível a licitação para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que ele seja consagrado pela crítica e pela opinião pública, perdoem, é o texto legal. Não é? Em um próximo vídeo, para não ficar muito cansativo, eu vou fazer um apanhado de tudo que nós já falamos sobre licitação. Mas a questão de dispensa e inexigibilidade de licitação, os pontos primordiais estão aí mencionados. A destacar, na dispensa, existe a possibilidade em tese do certame, mas o legislador trouxe essa possibilidade para a administração pública realizar a contratação direta. De outro turno, nós temos
a inexigibilidade, que ocorre quando não há a menor possibilidade de uma competição para aquisição da melhor proposta, né? Para aquisição do melhor contrato para a administração pública. O último registro, antes de terminarmos, é a questão do crime, né? Isso não está no nosso plano de ensino, mas eu gostaria de salientar para todos que vocês acompanhem. O artigo 89 da Lei 8666 estabelece a situação de um crime, né, cuja sanção penal é bastante alta, me parece, 3 a 5 anos, salvo engano, é o preceito secundário do tipo penal do artigo 89 da Lei 8666, que ocorre quando existe uma dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das premissas da legalidade. Feitos esses registros, eu queria agradecer muito a sua atenção, a sua disponibilidade e vamos passar no próximo vídeo outros temas, notadamente uma revisão de tudo aquilo que nós já falamos sobre licitação. Forte abraço, ótimos estudos para todos, aproveitem o tempo para aumentar o seu conhecimento. Um forte abraço.